Bom dia, segunda-feira hoje, dia de live sobre nova medicina germânica e as doenças crônicas, que com certeza inclui a diabetes como uma das principais. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o infarto de miocárdio. Eu fiz uma live semana passada sobre o tema e é algo muito amplo, assim, não tem como, assim, em poucas lives, em poucas aulas, dizer como evitar um infarto, mas tem como despertar para um novo olhar diante das doenças. É isso que a nova medicina germânica traz e a maioria das ciências novas, né? Tem algumas milenares também que tinham esse mesmo intuito e elas foram bastante sufocadas, né? E a gente, no mundo moderno, no mundo atual, a gente está muito à mercê das doenças, a gente está muito assim, vivendo como refém. Quando vem um sintoma novo no nosso corpo, a gente acredita que, nossa, algo está nos atacando, tem algum mal vindo, né? A gente tem muito medo da doença. Quando tem um sintoma simples, às vezes a gente já entra nesse medo da doença porque pode significar algo sério, né? Então aí se esconde um medo na sensação de impotência, que nós não somos capazes de entender o que está acontecendo, que o outro, o médico, o remédio, tudo aquilo que é externo vai resolver o nosso problema. E isso está virando um ciclo vicioso. A gente precisa sim dos médicos, a gente precisa sim fazer exames. Eu faço sempre que eu tenho um sintoma diferente, né? Eu faço os exames tradicionais, o check-up famoso, né? Mas é para me manter no mesmo equilíbrio, assim. Por exemplo, eu preciso ter um conhecimento como está na realidade, também junto com a medicina germânica, né? Então a gente não vem para abolir nada, tudo que a ciência já trouxe, já traz, e a medicina salva muitas vidas de verdade, torna muitas pessoas, faz muitas pessoas terem uma vida possível por causa das cirurgias, por causa das intervenções que são feitas, né? Só que a medicina germânica vem trazer um olhar assim de dizer assim, a gente não precisa chegar naquele ponto de estar refém de uma doença, refém de um sintoma. O nosso corpo tem a capacidade de autocurar diante das situações quando a gente não carregou esse fardo por tantos anos, não fica arrastando as situações, né? E também, às vezes, tem situações que a gente ainda consegue reverter, mesmo depois de muito tempo, como é o caso da diabetes. A gente, quando chega na diabetes tipo 2, por exemplo, depois dos 40, depois dos 50, às vezes depois dos 80, ainda tem pessoas que começam com a diabetes tipo 2, ela é reversível sim, mesmo que a pessoa viveu a vida toda produzindo essa diabetes. Ela não começou naquele momento, só teve algo novo, algum fato novo que fez essa diabetes entrar em evidência, né? Geralmente é algo assim que a pessoa precisou ser muito forte para conseguir sobreviver, então o corpo começa a produzir mais glicose, começa a guardar mais glicose, né? E o infarto de miocárdio, ele está sendo ainda a causa de morte maior e mais frequente no Brasil. É uma causa de morte mais comum nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres, no sentido de cultura também, né? Porque a gente adota muito um hábito de ficar refém. A gente não tem a postura de acreditar que nosso corpo é perfeito, que nosso corpo é saudável. Bom dia, Regiane, bem-vinda. Nossa, ontem gravei um vídeo que eu vou postar daqui a pouco e você foi a pessoa mais homenageada no meu coração. Você foi a pessoa que mais me despertou esse começo da minha jornada, né? Então, saindo um pouco do que eu estava falando, no próximo sábado eu vou estar fazendo um evento presencial aqui na minha cidade sobre doenças crônicas, e a diabetes e o infarto são uma das doenças que mais vou estar falando, né? Então, a Regiane, que foi a minha primeira terapeuta, que eu encontrei uma ajuda aqui na minha cidade, foi a pessoa que mais me despertou para esse novo olhar para minha vida,
E depois cheguei na nova medicina germânica através disso, né? Então, quando a gente desperta, o meu intuito nas lives é esse também, né? Bom dia, Claudete. Não é dizer assim, você não precisa mais de médico, você não precisa mais fazer nada que você estava fazendo, não. O meu intuito aqui é trazer um olhar diferente que a maioria das pessoas não conhecem. Poucas pessoas sabem que existe a nova medicina germânica com esse novo olhar de dizer assim que tudo que acontece no nosso corpo não é doença. Doença não existe na visão da medicina germânica. A doença, assim, a enfermidade que vem no nosso corpo, ela é apenas uma busca de solução para um problema, para uma situação que está nos impactando, que nos impactou. E quando chega a ser uma doença crônica, como diabetes ou como infarto de miocárdio, são situações que continuam nos impactando, né? Então, se a gente está desenvolvendo uma diabetes, ou está com ameaça de infarto, ou está com muito colesterol, ou está com asma, ou qualquer doença assim que persiste, doenças dermatites também são vistas como crônicas, é porque a gente continua vivendo dentro de um conflito biológico, né? O que é um conflito biológico? É algo que afeta a nossa psique, nosso emocional e o nosso corpo físico, né? Então, o nosso corpo responde. Não é assim, não é uma doença emocional. Bom dia, Rô, bem-vinda. Não é apenas dizer uma doença emocional, não. O nosso emocional está condicionado, está preso em algo que está nos preocupando muito, algo que está nos assustando, e a nossa psique entra junto para nos defender. Então, nosso cérebro fica muito alterado, começa a trabalhar com muito mais fluxo de sangue, e por isso que a diabetes vem, e por isso que o infarto de miocárdio vem, porque o nosso cérebro, ele sempre tenta nos salvar, ele sempre tenta nos tirar de todos os perigos. E quando fica muito tempo com muito cérebro, muito sangue no cérebro, com muito estresse, assim, o cérebro fica em superfunção, todos os órgãos começam a entrar em superfunção, porque o cérebro tem o comando do corpo inteiro. Então, por exemplo, o infarto de miocárdio, ele começa no cérebro, ele não começa no coração. A germânica descobriu que os infartos não acontecem porque o coração para de bater, porque tem um trombo de colesterol que entupiu aquela artéria. Não, é porque aconteceu algo no nosso cérebro que enviou um comando e todo o nosso corpo está começando a responder. E o coração, ele recebe muito sangue, ele recebe muitos estímulos do cérebro ao mesmo tempo, e ele começa, por isso que é impossível evitar um infarto quando ele já está acontecendo, né? E também, diferente do que a medicina, o que a gente acredita, o coração não é a bomba do nosso corpo, não é o coração que faz o sangue pulsar nas nossas veias, não é o coração que é a bomba é o cérebro, e o coração, ele vai no pulso do resto do corpo, né? Então, por exemplo, se o nosso coração está lento, está mais devagar, é porque todo o nosso corpo está mais lento e a gente está vivendo dentro de uma fase ativa, dentro de um problema. Por exemplo, quando a gente está dentro de uma situação de sobrecarga, de algo que nós estamos sentindo que é muito pesado para carregar, por exemplo, com o infarto de miocárdio mesmo do músculo, o conflito é de sobrecarga. A pessoa viveu acima de 3 meses, numa situação, acima de 3 meses já começa, o músculo do coração já começa a necrosar, já começa a responder e já pode acontecer um infarto, dependendo da gravidade que é a situação que a pessoa está vivendo, né? Então, por isso, não podemos ficar muito tempo arrastando nossos fardos, nossas sobrecargas, né? Então, quando a gente está acima de 3 meses dentro de um conflito, de uma situação de sobrecarga, o nosso músculo, o coração, já está bastante necrosado. O que isso quer dizer? Ele está diminuindo de tamanho por dentro. Ele está parando de trabalhar no mesmo agito. Ele não tem mais o pulso, o sangue está vindo até ele, mas o coração vai perdendo a capacidade do músculo de fazer os movimentos. Aí o nosso sangue começa a ir cada vez mais devagar. Aí começam a aparecer os problemas de circulação. É o contrário da que a gente
acredita que o coração está pulsando devagar, por isso que os problemas de circulação estão vindo. O coração, ele vai junto com o corpo inteiro, né? Então, ele é uma engrenagem, ele não é uma bomba que decide como que nosso corpo vai funcionar. Ele é uma engrenagem que depende do bom funcionamento de todo o nosso sistema do corpo, né? Então, a gente hoje, vivendo do jeito que nós estamos vivendo, estão aparecendo muitas doenças raras, muitas doenças crônicas. Isso é uma coisa que alguns anos atrás não existia. Então, isso tem que colocar em xeque aquilo que nós acreditamos. Por que nosso corpo está criando tanta doença rara? Por que está mantendo tanta doença crônica? Por exemplo, o Brasil é o campeão de morte por doenças crônicas, né? Entre os países de pessoas que morrem por doenças crônicas, o Brasil é o que está longe à frente. E por quê? Porque a gente está com muitas coisas que a gente está deixando de lado, a gente está deixando de lado a nossa vida e está entregando muito na mão dos médicos, muito na mão dos outros, né? A gente não está procurando a solução na nossa natureza. Nós somos seres vivos, nós não somos máquinas e nós estamos nos confundindo, nós estamos tratando o nosso corpo como se ele fosse apenas um computador, como se ele fosse um carro. Quando ele está dando um defeito, vai lá no médico, injeta mais um óleo, injeta mais um medicamento, injeta mais, troca uma correia dentada lá e a máquina vai voltar a funcionar normal. Isso não existe para o corpo. Se o corpo está começando a dar um defeito em alguma parte, é porque tem alguma coisa acontecendo com a pessoa, não com a máquina. Então precisamos olhar mais para nós mesmos para evitar as doenças crônicas. Quando a gente só acredita que algo de fora vai nos resolver, por exemplo, a pergunta que eu mais ouço, as pessoas que entram em contato comigo pelas primeiras vezes para conhecer a medicina germânica, elas perguntam como que você trata a doença. Por exemplo, se a gente descobre o que está causando a doença, aí elas querem saber como que você trata. Você trata com chá, você trata com medicamento, você trata com aplicações, com o quê? Por quê? Porque a gente tem a crença de que precisa ter algo de fora para tirar aquilo que nosso corpo produziu. E nosso corpo não precisa nada de fora para se curar. Assim como a doença, ela vem daquilo que a gente vive, daquelas emoções que a gente engoliu, que a gente está ignorando, dos pensamentos que a gente ignora, da nossa vida que a gente está levando muito aos trancos e barrancos, o nosso corpo também, ele faz o mesmo caminho da volta. Quando você olha para aquilo que está causando a diabetes ou está causando aquele motor forçado que vai causar o infarto, você olha para aquilo, você consegue entender que aquilo não faz sentido. Não faz sentido você estar produzindo uma diabetes se aquilo te leva para tristeza. Se aquilo depois, quando você for um diabético crônico, você se tornar uma pessoa triste, uma pessoa sofredora, né? Então a gente consegue ter a postura de mudar, porque não faz mais sentido continuar naquele mesmo jeito. Então, a opção que a medicina germânica trata, como nós nos tratamos, por exemplo, eu descobri que a minha diabetes estava sendo causada porque eu estava vendo o mundo como um lugar apenas de sofrimento, que eu vivo só para trabalhar, eu vivo para aquilo que eu não sei para que eu estou vivendo, né? Então, isso estava gerando diabetes em mim, eu não tinha sentido para a minha vida, eu não sabia por que eu estava respirando, por que eu estava levantando, para que eu estava existindo, né? Então, como é que a gente faz para curar uma diabetes nesse caso? No meu caso, eu preciso encontrar um sentido para a minha vida, porque senão vai acontecer o que estava acontecendo. Eu queria morrer, eu tentei, né? A pessoa entra em forma de querer suicídio, a pessoa começa a olhar para a morte, e a pessoa começa a querer morrer e consegue morrer. O infarto é uma forma de fugir da vida, né? A pessoa consegue uma morte mais rápida, a diabetes vai demorar muito. Então eu assumo essa vida muito pesada, eu sou uma geradora de diabetes, então a minha vida é muito sofrida, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não tem motivo para eu estar vivendo. Eu entro nesse ritmo de sofredora, de pessoa impotente, pessoa que eu não sei fazer nada, eu não consigo reagir na vida. Eu tenho tudo que eu preciso, mas não faz sentido eu ter tudo isso, porque para mim não é isso que eu quero, né?
Então, se eu fico nessa postura, o meu coração vai começar a necrosar também, porque o coração vai começar a ficar mais lento. Porque se o meu coração continuar pulsando, se o meu ritmo do sangue continuar sendo rápido, eu não consigo ficar na postura de vítima, eu não consigo ficar na mesma postura de sofredora, porque o meu corpo vai querer algo mais. E é isso que aconteceu comigo, eu entrei em depressão porque meu corpo queria mais, mas o meu espírito, minha mente dizia assim, não, você já deu, você já aposentou, você não precisa mais fazer nada. Então meu corpo e espírito sempre estão nas eternas crises que a gente entra. A gente não sabe o que a gente está querendo, a gente fica, tem muita ansiedade, tem muita depressão. Bom dia, Cássia, bom dia, Dalina, bem-vindas. Então a gente fica nessa eterna bipolaridade. De repente eu acho que eu consigo tudo, eu quero tudo, né? Mas a maior parte do dia eu tenho vontade de ficar deitada, vontade de não fazer nada, porque o meu corpo está em conflito consigo mesmo, né? E isso vai continuar gerando mais diabetes e vai continuar gerando uma massa de infarto, vai continuar trazendo sintomas de rinite, de sinusite, e todo o corpo vai começar a responder. Por isso que a pessoa que tem diabetes, ela tem todas as comorbidades possíveis, porque ela não olhou para a causa da diabetes e o corpo começou a trazer outros sintomas para a pessoa despertar. Se a pessoa tem uma alergia na pele, não é por acaso que ela tem uma alergia na pele. Se ela começa com muita mancha no rosto, mesmo passando do protetor solar, não é por acaso que está vindo com essas manchas no rosto. Não adianta buscar um especialista em pele e ele vai te dar mais camadas de proteção para você passar se a tua dermatite está vindo de dentro da tua alma, daquilo que você não está olhando, né? A alma não é uma coisa do outro mundo, é o nosso sentimento mesmo, o nosso sentido de vida, né? Então essas doenças raras que estão aumentando sempre mais, a produção de medicação também, e não estão conseguindo resolver, simplesmente fazem a pessoa se manter dentro da doença. Quase todas as doenças raras são ditas incuráveis, elas não têm, vamos dizer assim, para que elas não têm solução, porque a medicina somente consegue tirar o sintoma, né? Então, porque não é olhado para a verdadeira causa, né? E isso o Dr. Hammer comprovou, que toda essa situação de impotência que nós vivemos, que a gente acredita que a solução está sempre fora, que ele era médico também, ele também aplicava quimioterapia para os doentes do câncer, ele começou a não fazer mais, ele se negou a aplicar quimioterapia, porque ele disse assim, que é isso que está matando a pessoa, não é o que está salvando as pessoas, é as pessoas saberem por que elas estão produzindo esse câncer, porque quando ele está na fase ativa e olha para a causa, a pessoa consegue entender a situação e consegue dar um novo significado, consegue achar uma nova solução para isso, e o corpo vai parar de produzir as células cancerígenas. E isso também acontece com as células que vão atacando o nosso infarto, causando o nosso infarto, e também com as células do diabetes, porque a gente consegue ver o que está por trás, o que está nos movendo, qual é a gasolina que nós estamos usando para alimentar nosso motor, né? E quando a gente fica muito tempo nessa situação de impotência, para uma situação que colocou nossa vida em perigo, a gente pode desenvolver ameaça de infarto ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo diabetes. Só que são conflitos diferentes, são conflitos, acontecimentos diferentes. Não é a mesma situação que causa o infarto e não é a mesma situação que causa o diabetes. Mas só que se você está na situação de impotência, de acreditar que na tua casa todo mundo é contra você, porque todas essas doenças começam dentro de casa, sempre é dentro do nosso ambiente próximo, né? Por exemplo, o infarto, a pessoa fica nesse conflito de sobrecarga, isso começa dentro de casa, porque dentro de casa deveria ser, por natureza, pelo nosso físico, nosso emocional, nosso mental, a nossa casa devia ser um lugar assim que você chega e você relaxa, você consegue recuperar todo o teu sentido de vida, você consegue ter um lugar acolhedor. E o jeito que nós estamos vivendo, assim, nesse ritmo acelerado, o mundo moderno, a nossa casa deixou de ser esse espaço acolhedor. Simplesmente, a maioria das casas são uma extensão do trabalho. Mesmo a pessoa que trabalha fora,
chega em casa, ela nem consegue enxergar que ela mudou de ambiente, porque a pessoa está muito no automático. Então ela chega em casa, trata os filhos do mesmo jeito que trata o funcionário, do mesmo jeito que trata o patrão. Não tem mais assim aquela afinidade amorosa. E quando a pessoa vive desse jeito em casa e fora de casa, quando ela volta para o trabalho, ela também se envolve emocionalmente com o trabalho. Tipo, quando algo não dá certo no serviço, algo não está... Então a pessoa envolve as emoções, a pessoa se culpa, a pessoa se responsabiliza muito mais do que deveria. Porque trabalho é trabalho, família é família. Um local tem que estar a emoção, mais a intuição, tem que estar mais presente, mais o aconchego, mais o amor. E no trabalho você tem que colocar mais o lado profissão, mais o lado mental, mais o raciocínio lógico, né? E quando se trata os dois lugares do mesmo jeito, você trata o trabalho simplesmente como algo como se fosse os funcionários são da tua família, você trata os filhos como se fossem funcionários, tudo na secura, tudo na grosseria, você acaba não tendo mais essa separação e você está começando a desenvolver um infarto, porque o coração não é feito para viver sempre no mesmo ritmo. O coração precisa encontrar aconchego, precisa encontrar paz, alívio, para depois ter força para ir para o lado masculino, para o lado da ação, né? Então, essa situação que a gente vive, a gente faz o nosso corpo responder quimicamente. Nosso cérebro muda a função, nosso cérebro não está mais no equilíbrio, porque ele está muito nessa bagunça. Acaba parecendo que dia e noite é tudo igual, né? Não tem mais as 24 horas, que são 12 horas de repouso, 12 horas de estresse, né? Então, tudo isso tira nosso corpo do funcionamento natural para um químico que está gerando muitas respostas físicas, né? E quando a gente passa a acreditar que o nosso corpo nos ataca, que, por exemplo, que existe doença autoimune, que são as próprias células do nosso corpo, que é o nosso sangue, que a nossa vida está nos atacando, realmente a gente está perdido. Porque se a gente acredita que existe uma doença, existe algo ruim dentro da gente que está nos atacando, que quer me levar à morte, é impossível acreditar que o meu corpo é um templo de Deus, que o meu corpo é perfeito, né? Então, não faz sentido. Quem acredita em Deus, quem acredita em medicina de autocura, não tem como acreditar em doença autoimune, porque é impossível nosso corpo nos atacar ao mesmo tempo que nosso corpo quer nos salvar, né? Porque o nosso corpo sempre quer o nosso bem. É como dizer que Deus não está olhando para nós, que Deus esqueceu de nós, né? Então a nossa falta de fé em algo maior faz a gente acreditar em muitas coisas que são nos incutidas, e a gente acredita que realmente existem doenças que nos atacam, que existem células do nosso corpo que nos atacam. Eu aprendi que o câncer maligno era um bicho que estava dentro da gente, que estava querendo matar a gente, querendo nos comer, né? Então, por isso que a dieta, cuidar da alimentação, não comer carnes, não comer carboidratos, evitava o câncer maligno, porque esse bicho ia definhando aos poucos, né? Isso não faz sentido, isso é acreditar que tem um mal dentro da gente, né? Isso vem lá do tempo do céu e do inferno, do bem e do mal, lá do tempo da Inquisição, que quiseram julgar as pessoas e dizer, existem as pessoas boas e as más. As boas têm que matar as más, né? Então é uma crença muito, muito negativa, muito que faz a gente adoecer mesmo, que a gente carrega, né? Então o músculo cardíaco, ele começa a trabalhar mais lento, porque a gente está num conflito de opressão. A gente sente a vida muito carregada dentro de casa e também no trabalho, né? Então a gente não reabastece as energias. Aí depois, por que vem a taquicardia? É uma consequência quando da fase ativa da pessoa que está dentro de um conflito de opressão. A pessoa que começa com o coração acelerado, com o coração de repente mais lento, mais devagar, diagnosticada insuficiência cardíaca, é porque a pessoa está vivendo de uma situação de sobrecarga, né? Então a pessoa que tem esse diagnóstico tem que olhar o que na vida dela está fazendo
essa sobrecarga ser tão grande. Sim, Rô, fica gravado assim. Também posto no YouTube depois, para as pessoas poderem assistir, né? Então, o conflito do miocárdio, que envolve o músculo, né? Ele vai dar pressão arterial elevada, pressão alta, né? Nossa, e é uma coisa assim que eu me preocupo bastante. Quantas pessoas, amigas minhas, pessoas novas, tomando medicação para pressão alta, eu pergunto, mas por que você está tomando remédio para pressão? Porque a pressão está alta. Eu digo, não, mas a tua pressão está alta por quê? Ah, porque ela está alta, né? Tudo certo, Rô, pode ir pro seu compromisso, é assim, né? Então, a pressão não se eleva do nada. Quem tem pressão alta ou pressão baixa está doente, está seriamente doente, né? Não existe pressão alta e tomar medicação para baixar a pressão. Isso é dizer assim, ó, meu carro tá com uma luz alerta aqui no painel e eu vou lá no eletricista e ele desliga essa luz, né? E se ele não desligar essa luz, eu vou quebrar o painel, né? É isso que a gente faz quando a gente toma medicação para pressão alta sem saber por quê. Então, sempre quando tem pressão elevada ou baixa, precisa olhar para isso, porque pode estar sendo uma ameaça de infarto. Aí você fica tomando 10 anos de medicação para pressão e depois tem infarto. Aí fala assim, do nada deu infarto. A pessoa estava bem e teve infarto. Não, quem já tomou medicação para pressão e não olhou para a causa não estava bem. Ela estava morrendo de infarto e ignorou o sinal de alerta, né? E já o conflito das artérias coronárias, que são as das veias, que eles são outros conflitos, que são um pouco mais... Porque o nosso corpo foi formado igual ao embrião. Um feto dentro da barriga, ele vai se formando aos poucos em camadas, né? E as artérias, elas se formam um pouquinho mais tarde do que o músculo. O músculo também não é assim, de repente formou o coração. Agora o coração tá pronto e agora vai vir as artérias e ele vai começar a bombar. A gente acredita assim nessas historinhas, né? Não, o coração ele vai formando camada. Ele começa com uma camada de pele, aí depois ele começa formando mais outra camada, depois ele vai começando formando outra camada. Bom dia, Priscila. Ele vai se formando aos poucos. Aí ele tem várias camadas e por isso que ele tem vários tipos de conflitos que o coração responde, né? Então depende qual a camada embrionária, se ela lá do ectoderma, do endoderma, do mesoderma novo, né? E as artérias, elas são mais novas. Aí quando a gente tem um conflito nas artérias, que é angina no peito, a dor, a pessoa que tem, por exemplo, tem gente que falava que ameaça de infarto não dói. Dói sim, quando é nas artérias, a pessoa tem muita dor atrás do osso do externo, né? Então, são dores fortes, sim, são ameaça de infarto, né? E a falta de ar, ela já é da outra parte, do músculo, né? Então, os conflitos que fazem as veias, né, cruzar por dentro, são os conflitos de território, né? E conflito de território que causa diabetes também, né? Então, o conflito de território, o que é? Se eu dentro de casa estou brigando por um espaço, por exemplo, dentro de casa quem manda mais? É meu filho de 2 anos ou é meu pai de 70 anos? Se quem manda mais é aquele que traz mais dinheiro ou aquele que está mais presente, né? Então, quando tem esse conflito de território, quem manda mais é a mulher que quer mandar. Normalmente as mulheres querem mandar em tudo, mandam na família inteira, decidem tudo por todos, né? Não tem conversa, não tem diálogo. Aí vem esse conflito de território, cada um grita mais alto. Ou tem a paz do cemitério também, né? Tem pessoas que não brigam dentro de casa, pessoas que não tem mais brigas. Elas nossa, lá em casa tá tudo bem, ninguém briga. Mas é como num cemitério, ninguém briga, né? Estão todos em paz, né? É também porque não tem convivência, não tem contato, não tem diálogo, não tem troca, né? Então, os conflitos territoriais, eles começam ali. A pessoa não briga, porque se a pessoa conversar, dá um atrito. Se falar alguma coisa para um, dá uma faísca ali, né? Então, esse é sinal que tem conflito tem algo não resolvido, né? Porque quando a família está em paz, consegue sentar numa roda, consegue conversar, consegue ter assunto, mesmo que seja com o celular na mão, mas se a pessoa consegue interagir um com o outro, sem estar em briga de irmãos, porque é uma coisa, quando tem bastante irmãos, tão difíceis os relacionamentos, porque a gente
fica muito no automático. Então a gente às vezes nem percebe que a gente está brigando por território dentro de casa, né? Mas aí começam os problemas renais, começam os problemas de incontinência urinária, começam as dores na bexiga. Tudo isso tem a ver com território, começa com depressão, começa com ansiedade. Tudo isso são conflitos ligados ao nosso espaço dentro de casa, né? E os conflitos sexuais? É tudo confusões de pessoa que não sabe o lugar que está usando no mundo. A pessoa não tem força de ação, a pessoa não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, porque ela não sabe para que ela existe, né? E os conflitos de separação são os que mais respondem pela pele, né? Então, por exemplo, uma alergia muito frequente pode estar sendo uma amostra de que teu coração está... tuas artérias do coração não estão funcionando direito. Então não é assim que uma alergia você tem que passar uma pomada para tirar o sintoma da alergia. Se você come um pastel, o teu corpo responde com intoxicação alimentar. O que tem de pessoas que não podem comer as coisas que seriam natural de pessoa se alimentar. Por exemplo, a pessoa vai viajar, não pode fazer um lanche porque ela vai voltar ruim. A pessoa vai numa festa, não pode comer porque vai dar alteração no corpo. Isso é sinal que teu coração não está bom. Isso é sinal que teu sistema digestivo não está bom. E simplesmente evitar de comer isso e não fazer nada com essa informação não vai te levar à saúde. Vai fazer com que lá na frente o teu corpo vai estar com mais debilidade, né? Você pode, por exemplo, se é algo no sistema digestivo, você pode fazer umas dietas mais restritas por um tempo, mas depois que passou esse tempo da dieta, você precisa testar se você consegue comer aquele pastel lá da rodoviária que te faz mal. Você precisa poder se alimentar daquilo sem o teu corpo responder, sem você ficar depois com um mal-estar. Então, todos esses sintomas são sérios, não pode ser evitados e fazer de conta que isso é só porque o meu corpo não aceita qualquer comida. Não, isso não é assim. Teu corpo não aceita qualquer comida. Só se no caso você se alimenta muito mal sempre, aí teu corpo está sendo envenenado. Mas agora se você se alimenta bem durante a semana e de vez em quando você come uma coisa que se diz uma porcaria e já fica mal, tem alguma coisa errada, né? Porque o natural é teu corpo aceitar tudo que você come. Tudo que você come, assim, esporadicamente, né? Não no sentido de se intoxicar de tanto comer coisas que não fazem bem para o teu físico, né? Mas quando você come alguma coisa esporadicamente, não pode te fazer mal, porque teu corpo tem a capacidade de digerir aquilo e o fígado vai metabolizar, a tua bilis vai resolver o excesso que você comeu naquele dia e vai dar conta, né? Então você não vai ter um mal-estar por causa de uma coisa que você comeu diferente, né? Isso é um sintoma que teu coração está trabalhando com estresse. A diabetes pode estar vindo, pode estar desenvolvendo uma dermatite, pode estar desenvolvendo vários sintomas que vão se agravar mais lá na frente, né? Uma coisa também que a medicina germânica provou, que não são os que eu já comentei antes e na outra live semana passada também, que não é o colesterol que causa o infarto. O colesterol, ele tem outra função, uma função boa. Não existe colesterol ruim, colesterol bom. Isso não existe. Se o teu corpo está produzindo aquilo que chamam de colesterol ruim, tem algum motivo para estar produzindo. E qual é o motivo? Por exemplo, se tuas artérias por dentro estão vivendo com estresse, você está vivendo em muitas situações que você não está conseguindo dar conta de viver. Aí tuas artérias estão sempre porque na fase ativa, quando você está vivendo dentro dessas bagunças na tua vida, o que vai acontecer com tuas artérias? É com essas artérias aqui dos braços também, não é só a artéria do coração, né? Por dentro, elas estão necrosando, elas estão aumentando de espaço. Por isso que dá as varizes. A pessoa faz uma cirurgia de varize e não pesquisa porque ela teve aquela varize que ela teve que tirar com a cirurgia, né? Então, o que acontece? Por que suas varizes aumentam por dentro? Porque o corpo está trabalhando com o motor muito forçado, aí tem que colocar uma mangueira mais grossa no motor para a gasolina chegar até na bomba. Porque senão não vai chegar, aí o motor vai começar a falhar. Aí o corpo, o que ele faz? O nosso corpo é perfeito.
Se você está vivendo no motor forçado muito tempo, alguns meses, elas vão começar a dilatar por dentro, elas vão começar a necrosar. Aí você fica um tempo com essa necrose, o que teu corpo também vai fazer? Porque se elas continuarem dilatando, sempre continuar aumentando por dentro, o que vai acontecer? Elas vão furar, né? Aí o que o corpo faz para resolver esse problema das artérias não furar? Ele vai começar a produzir gordura, vai produzir colesterol. Aquele pedacinho de carne gorda que se come, ele vai se transformar em colesterol porque você está precisando de gordura para fechar aqueles buracos que estão dentro das tuas artérias, né? Então você pode... É por isso que tem pessoas que comem carne gorda, comem de tudo e não tem colesterol. O corpo consome tudo quando você não precisa dele, né? Você pode comer um churrasco, você pode tomar uma cerveja. Não todos os dias, claro, porque não é natural. Mas se você comer um pedacinho de carne gorda, comer alguma coisa diferente, você já vai ter colesterol. E a outra pessoa come e não dá nada. Por quê? Porque teu corpo está precisando de gordura para fechar aqueles buracos que estão dentro das tuas artérias. É que nem um encanamento que está muito velho, a gordura vai se juntando nas curvas, nos lugares onde tem defeito, né? Então, o nosso corpo, ele é perfeito. Se você tem colesterol e você toma medicação, você toma AES para afinar o teu sangue, porque você precisa de um sangue mais fino para ele poder passar nas artérias. Você tem colesterol, você toma medicação para colesterol e você não olha por que teu corpo produz o sangue mais grosso, por que o teu corpo produz o colesterol. Tá bom, você está ignorando a luz alerta do teu carro e você vai infartar lá na frente. Ou você vai ter outra doença crônica, você vai ter uma outra doença séria, porque você ignorou os sinais do teu corpo. Teu corpo quis te salvar, porque ele começou a produzir mais gordura para fechar os defeitos, né? E no momento que você resolver aquele problema que está te assustando, aquilo lá que está colocando a tua vida em estresse, quando você resolver aquele problema, se, por exemplo, você está se matando de brigar com a esposa, brigando por espaço dentro de casa, cada um quer brigar mais, gritar mais alto. O dia que você resolver essa situação, se não foi muito prolongada, o que vai acontecer? O colesterol simplesmente vai diminuir, o corpo vai parar de produzir essa gordura, você não precisa tomar medicação. Agora, se você continuar dentro daquele problema, continuar brigando dentro da situação e não entrar num acordo com a pessoa com quem você está brigando, e muitas vezes essa pessoa é você mesmo, não é sempre o outro. Eu brigo mais comigo do que com os outros, porque eu me cobro muito, eu sou aquela pessoa sempre que acho que tenho que fazer sempre diferente, né? Então, às vezes a briga é comigo mesma, né? Então, a gente às vezes descarrega no outro, mas é porque a gente não está bem consigo, né? Então, quando a gente parar de brigar, o nosso corpo naturalmente vai parar de produzir colesterol. E nossa pressão arterial também vai voltar a ser normal. Porque a nossa pressão, o normal é o pulso do coração, a pressão arterial é o pulso do sangue nas artérias, né? Então, se ela sobe muito, é porque o motor está fazendo muita força, né? Não está conseguindo pulsar, né? Então, se você tem algum sintoma, se você está tomando medicação porque você precisa, você não pode também parar de tomar agora essa medicação. Mas você precisa procurar uma solução para aquilo que está causando. Você precisa entender por que o teu corpo está produzindo tudo isso, né? E esse que é o meu trabalho. Tanto eu atendo a pessoa, se a pessoa quiser uma consulta, uma sessão para entender, uma sessão única já a pessoa consegue ver muitas coisas e não precisa fazer uma terapia comigo, né? Por exemplo, o meu trabalho não é terapêutico. O meu trabalho é uma sessão para a pessoa entender o que está acontecendo com ela e encontrar um caminho, o que ela pode fazer para aliviar essa situação, né? E sempre tem uma solução para tomar. Não existe problema sem solução, existe sim. Então, quando a gente fica sozinha pensando na solução, a gente às vezes não encontra, né? Por isso que a gente precisa pedir ajuda, né? E também nesse encontro presencial que eu vou estar fazendo no próximo sábado, aqui na minha cidade, eu vou estar trazendo um pouco sobre isso, para mostrar um pouco que é possível a gente não ter doença crônica, para a gente não precisa viver na depressão, a gente não precisa viver na ansiedade, a gente não precisa ter medo do infarto, porque o infarto ele é só uma solução
para um problema que eu continuei carregando e eu não busquei a solução. E todas as doenças crônicas são isso. Elas vêm porque você fica ignorando o sinal de alerta que teu corpo te dá, né? E sempre tem sinal de alerta no nosso corpo. Não tem um dia que a gente não perceba algo, né? E às vezes a gente precisa aprender a escutar um pouco esses sinais de alerta, né? Então era isso que eu tinha para hoje. Quando a gente assume o nosso lugar no mundo, nosso lugar na vida, eu sou responsável pela minha vida, pela minha saúde, toda doença crônica vai embora. Não tem como uma doença crônica ficar, uma diabetes ficar. Todas as doenças têm cura. O que não tem cura são as pessoas que preferem ficar do jeito que está. Preferem continuar acreditando naquilo que contaram para ela quando ela era criança, né? Porque uma pessoa adulta, ela assume a própria vida, ela sabe o que precisa ser feito, né? E quando a pessoa continua na postura da criança que acredita que o pai e a mãe bateram demais, e o pai e a mãe exigiram demais e deviam ter feito diferente, essa pessoa não vai conseguir ter forças para sair da situação, porque ela ainda está lá sentadinha esperando o pai e a mãe voltar para salvar ela, né? Então é isso. Quem é daqui da minha cidade, quiser participar do encontro sábado, ainda estamos fazendo inscrições até na sexta-feira, quinta-feira de preferência. E agradeço a companhia de todos.